Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. O Senhor reina, vibre de alegria a terra e alegre-se as muitas ilhas nos mares. Ele está cercado de nuvens escuras, a justiça e a retidão são a base de seu trono. Por onde quer que ele vá, um fogo vai à sua frente e destrói todos os seus inimigos. Ele ilumina o mundo com seus relâmpagos, a terra os vê e treme de medo. Salmo de número 97, versículo 1 até o versículo 5. Está entrando no ar mais um programa A Hora do Salvador, pela rádio e TV ADTG. Aqui hoje, mais uma vez, eu, o Bispo João Bosco, que vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus e desejo que a bondade, a misericórdia e a justiça do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. E que eu já vou começar orando para que estas bênçãos, estas promessas do Senhor, as vitórias do Senhor, como são sem medida, elas possam serem continuamente derramadas em suas vidas, em seus corações, neste momento, através da rádio web ADTG. Ó Deus, eu oro e peço que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre as vidas de cada um dos ouvintes que estão sintonizados pela rádio web e TV ADTG, pelo Facebook ou pelo WhatsApp também, ou pelo aplicativo, Senhor, ou pelo site da mesma. Em nome de Jesus, alcance a cada um deles, alcance a cada uma delas, trazendo restauração, renovação, cura e libertação total. Nesta noite, a poderosa e gloriosa mão do Senhor, que nunca se encolheu, toque mesmo agora, trazendo alívio, trazendo cura, trazendo paz, decretando vitória sobre as vidas deles, sobre as vidas delas, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos ouvintes, você está sintonizando então mais uma vez a rádio web ADTG e o programa A Hora do Salvador, apresentado por mim sempre às segundas-feiras das 22 horas. E eu quero convidar você a participar da programação da rádio web ADTG, mandando uma mensagem, uma saudação, a paz do Senhor. Diga: a paz do Senhor, estou sintonizando, estou ouvindo. É muito fácil você participar, mandando uma mensagem de texto ou de áudio pelo WhatsApp da rádio, que é 11 9 91 27 80 45, repetindo 11 9 91 27 80 45, ou pelo Facebook. Ali está em vídeo a transmissão do programa A Hora do Salvador, Missão a Deus Toda Glória. No Facebook, Missão a Deus Toda Glória, que leva o nome da nossa igreja, a Missão a Deus Toda Glória. Então, vamos estar participando nessa noite. Convido você para participar no nome do Senhor Jesus, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós aproveitamos mesmo, como agora. É uma oportunidade que você está aproveitando, deixando entrar na sua casa, através do seu computador, através do seu celular, a palavra de Deus, né? Através dessa programação pela internet da rádio web ADTG.
ADTG é a abreviação de A Deus toda glória. Ô glória, que a glória do Pai, que a glória do Filho, que a glória do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ouvir agora um louvor ao Senhor. Daqui a pouco eu retorno e esta noite eu tenho uma entrevista com um pastor amigo nosso, de muitos anos também, um servo de Deus, pastor Onofre. Daqui a pouquinho eu vou estar perguntando a ele muitas coisas pessoais dele, da sua família e do seu ministério, em nome de Jesus. Vamos aí com a música, não desliga não, tá? É só alguns minutos, eu estarei de volta, em nome de Jesus. Enquanto isso, vai chamando a glória, ô glória. E chama a glória. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vive em mim. Yeah.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta aqui depois de termos ouvido esse maravilhoso louvor. Estamos de volta pela Rádio Web EDTG. Hoje está aqui nos estúdios, eu peguei assim meio de surpresa um amigo nosso, pastor Onofre, né? Um amigo da igreja, daqui a pouco eu vou estar perguntando o nome da igreja. Nós estávamos em uma reunião da AME Brasil, reunião de diretoria. Está aqui nos estúdios também o pastor Alexandre, o presidente da AME Brasil, e o pastor Onofre. É sempre um prazer e alegria, prazer grande e de grande alegria em ter os irmãos da AME Brasil. São os irmãos de várias denominações e igrejas evangélicas que formam esta instituição maravilhosa que tem por intuito justamente de promover a unidade das igrejas e dos pastores para melhor assim caminharmos juntos em nome do Senhor. E está aqui nos estúdios o pastor Onofre. Pastor Onofre, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo em nome do Senhor. Paz do Senhor, bispo. Paz do Senhor, ouvinte, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Pastor Onofre, a gente só conhece você de pastor Onofre, mas qual é o seu nome completo mesmo? Meu nome completo é Onofre Policastro Filho. Olha, Policastro, italiano, hein? Italiano, é? Italiano. Os seus pais eram descendentes de italiano ou só achou o nome Só bonito? o pai, né? O nome do pai era Onofre Policastro. Ah, era também Onofre Policastro? Por isso daí, sim, daí o filho, né? Ah, daí por isso o filho, né? Também é verdade. Diferenciar. Também. E o nome da sua mãe, como era? Tereza Inácio Leal. Tereza Inácio Leal. O pastor é aqui de São Paulo mesmo, a família? Paulistano daqui da Gema mesmo? Da Gema, da capital mesmo. Que maravilha. Graças a Deus. Amém. Poderia ser de outro estado, mas Jesus aprove a ele eu nascer Ou aqui. de outra cidade do interior. Poderia também, ser mineiro, como minha mãe. Poderia ser italiano, como meu pai. E a sua família era de quantos irmãos? Você, mais irmãos da família? Eu tenho mais 2 irmãos por parte de mãe. Sim. São mineiros também. Ah, são mineiros? Ah, então, no caso, os irmãos por parte de irmãos não são de São Paulo, são São de Minas. de Minas, né? Liberdade, depois de Caxambu. Ah, é? É. Eu não conheço muito para aqueles lugares não, mas diz que Minas é um estado muito grande. Caminho de Juiz de Fora. Ah, é? Piorou ainda, né, pastor? O máximo que eu conheço de Minas Gerais era Extremo ali. O Extremo ali, divisa de São Paulo. Divisa de São Paulo ali, né? Onde é aquele lugar? Monte Verde, né? Até onde eu fui hoje em Minas Gerais. É em Monte Verde. Glória a Deus. Mas amém. E o pastor, os filhos, na esposa. Minha esposa é a pastora Vasti Carme de Lima, que é justamente a filha da pastora Abigail, né? Ah, sim. Inclusive eu falei com ela ainda há pouco, né? Pra gente fazer uma entrevista. Ela, não vim preparada. Você vai preparar outra oportunidade. Aí eu fui pego nessa, né? Pastora Abigail. Aí você pegou o lugar dela aí. Glórias a Deus. E os filhos? Quantos filhos o pastor tem? Tenho 2 filhas, pela graça de Deus. O nome delas? Aline Lima Policastro, que já é casado, né? Ah, é? Já é casada. Já é avô já? Também? Já sou avô, tenho uma filha, tenho uma netinha de 3 anos já. 6? 3 anos. 3 anos já? Boa, 3 anos. Que Graças maravilha. a Deus, Sofia. De repente só a pastora Vasti, né? Vasti. E as filhas estão assistindo, né? Quer mandar um abraço? Um abraço a todos que estão me vendo, ouvindo aí, ao vivo e a cores, né? Amém. Então são da igreja, São da igreja, glória a Deus, né? E o pastor, a sua vida cristã começou quando? Você já nasceu em berço evangélico, assim como de criança, ou você veio conhecer Jesus posteriormente, num tempo que já era adulto? A minha vida, minha caminhada na minha mocidade foi na igreja católica, e minha mãe me levava na igreja católica e nas quarta-feiras me levava no centro de Allan Kardec, né? Ela então fazia essas 2 etapas. Então você é oriundo do catolicismo e do espiritismo, né? Espiritismo. Tá. Aí quando eu, na minha já juventude, aí eu decidi ter um particular próprio com Cristo. Aí eu quis conhecer Cristo. Como foi que aconteceu? Alguém te convidou para ir na igreja evangélica a primeira vez? Como foi que aconteceu? Bom, ali já começou devido eu querer conhecer mais de Deus. Interessante meu testemunho, ele é longo. Para resumir aqui, Resuma um pouquinho. para resumir, quando eu quis conhecer mais de Deus,
teve uma oportunidade num feriado de 12 de outubro, que é o dia de Aparecida. Sim. Justamente teve aquela romaria para Aparecida e eu falei, agora vai lá, então eu vou lá, eu quero conhecer a verdadeira. Sim. Porque a verdadeira diz que está lá e não está as réplicas estão nas igrejas, mas a verdadeira está lá em Aparecida. Entendi, sim. Eu falei, eu quero ir lá. Mas quando chegou lá, eu fiz a romaria, participei, tudo. Quando chegou lá, aquela fila enorme, chegou lá, ela estava lá em cima, não estava embaixo. Eu queria tocar, beijar ela, né, minha deusa, mas ela estava lá em cima. Eu falei, não, mas não gostei dessa cena. Sim. Aí os outros beijou a parede, eu falei, não vou beijar a parede, a parede tem em casa, eu quero beijar a santa, né, dizia eu lá. Certo. E aí eu fiquei meio uma espécie de desilusão assim. Aí eu saí andando dali. Fui Era pra... solteiro? Você era solteiro ainda? Solteiro. Eu saí andando dali, fui procurar alguma coisa na cidade de Aparecida, naquele dia turístico, pra ficar enquanto viria a missa, né? Tem a hora que tem a missa lá na catedral. E ali eu fui para um parque de diversão lá, fiquei um tempo, depois teve a missa, aí participei da missa. E quando eu voltei querendo, sabe? Querendo, achando pouco. Entendi. E quando o nosso padre da paróquia da época, ele disse assim, não vamos usar mais esse folheto do Povo de Deus, que está muito caro para a comunidade, cada um vai trazer a Bíblia. Eu falei, eu não vou trazer Bíblia, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, mas eu queria conhecer Deus, mas não queria andar com a Bíblia. Mas aqui já era em São Paulo? São Paulo. Aqui em São Paulo, não era lá no interior, não, na catedral, era aqui? Não. Ah, sim, na catedral. Quando eu voltei de lá, eu voltei de Aparecida. Você ia, onde você frequentava, né? Aí o padre sugeriu que não ia usar mais aquele folheto que eles costumavam usar nos rituais, né? De informações de leitura, né? Isso. Aí vamos passar a usar a Bíblia. Vamos usar a Bíblia, isso. Aqui já voltando de lá, pouco tempo depois, desse dia 12 de outubro, como fosse 2 meses, 1 mês e meio depois, aí ele deu essa mudada no sistema da missa. Só que aí eu falei, não vou andar com a Bíblia na rua. E isso, a maioria das pessoas fez isso, não andava com a Bíblia. Então a ausência do folheto e a ausência da Bíblia deixou nós tudo... Aí ele arrumou bastante Bíblia e colocou na igreja. Mas assim, na entrada, tinha uma moça secretária que dava na entrada e dizia, entrega na saída. Aí ela dava a Bíblia na entrada. Só que quando chegava lá dentro com a Bíblia assim, eu não sabia abrir a Bíblia. Entendi. Então eu falei, mas como eu sou religioso desse jeito, não consigo abrir a Bíblia. Então eu comecei a ficar com raiva da situação. Tá. Como assim, não conseguia abrir o livro assim? Isso, na hora que ele falava assim, na hora que o padre ia fazer a homilia, que era o sermão, ele falava onde eu vou, ele ia, o livro, o livro, capítulo. Aí você não sabia achar. Não sabia manusear a palavra de Deus. Entendi. Eu não sabia manusear. E aí muita gente não sabia. E aí eles, de bom coração, a direção da igreja começou a colocar cartolinas com versículo na parede do que ia ler. Para facilitar. E aí chegava lá, a gente pedia para alguém abrir para nós. Tá. Quando eu pedia, mas aí um dia a Bíblia fechou. Que idade você tinha? Olha, aqui eu tinha ali uma faixa de uns 17 para 18. 17, 18 anos. 18 anos. Eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica, fazia parte. Só que é aquela coisa abstrata. O dia que eu quis conhecer mais de Deus foi onde começou a dar essa mudança. Entendeu? Essa mudança. E aí, quanto mais aproximava da palavra, mais eu me sentia leigo. Entendi. Porque eu não sabia manusear a palavra. Sim. Você tá entendendo? Entendi. Não sabia mexer nela. Aí como foi que aprendeu? Aí, o que aconteceu? Nesse intervalo, eu vejo Deus trabalhando. Eu sempre falo para a igreja de Capacento que eu era um Saulo de Tarso, né? Zeloso, como Saulo era. Ele era zeloso, ele fazia o que fazia, não é porque ele era mau, é porque era zeloso. Mas estava no lugar errado. E eu era muito zeloso, mas eu estava no lugar errado. Entende? Porque eu zelava daquilo que eu fazia. Daquilo que você tinha prazer em fazer, aquilo que você conhecia e fazia, né? Só que o Deus da igreja, a essência da igreja... Daquilo que você procurava, eu não conhecia. Aí como foi que aconteceu o seu... Pois bem, então nesse tempo, ali eu conheci a Vasti. E a Vasti, ela estava afastada da igreja.
entendi. É uma coisa que a gente não aconselha ninguém a fazer, namorar né? com ninguém, namorar Sim. com pessoa fora da igreja, que é julgo Sim. desigual. É verdade. Porém, existe casos e casos. Sim, No meu sim. caso, eu conheci ela e ela começou a passar para mim que ela era uma pessoa da igreja, Certo. porém estava fora da igreja. Sim. Então ela começou nós começamos a conversar sobre igreja e eu comecei a gostar daquele assunto Ah, que tá. falava entende? E aí eu quis levar na igreja católica, levei numa da catedral, ela ficou com medo, ela viu aquelas imagens e ficou com medo. Aí eu comecei a levar ela numa igreja menos imagens. Sim. E a gente combinava, um domingo ela ia na católica comigo, no outro domingo eu ia na evangélica com ela. Sim. Até ela voltar e até eu me decidir. Entendendo isso? Eu entendi. comecei. Aí houve a oportunidade, ela foi embora para Manaus. Meu sogro mudou para Manaus, levou todo mundo para Manaus e me deixou aqui em São Paulo. Eu fiquei sem ela e ela foi embora. Sim. Nessa aí eu tava noivo já Olha, com ela. rapaz. E aí eu fiquei sem ela foi embora. Jesus, hein? Você entendeu? Só que aí, nessa situação, que eu me lembro assim, né? Eu comecei quando vamos tentar entender isso aqui. Eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, Sim. que era a antiga Olivetti, que tinha aqui onde é o Shopping Internacional hoje. Sim. Era uma fábrica de máquinas, eu trabalhava lá. Certo. E aí eu peguei o dinheiro que eu peguei ali da empresa, Sim. comprei uma mala grande e me mandei para Manaus atrás dela. Fui atrás dela. Eita, paixão, hein? Fui atrás dela buscar, fui lá para Apaixonado, hein? O amor entendeu? O amor é. E Loucura de amor, né? Como diz. ficamos um ano lá em Manaus e quando eu voltei para São Paulo, eu fui até o meu líder, encontrei o meu líder de jovem da igreja católica na padaria. Certo. Na padaria. E quando eu voltei de Manaus, eu tinha aceitado Jesus em Manaus. Sim. Que eu fui na igreja evangélica lá e gostei. E Certo. quando eu voltei, aí eu encontrei com ele e fui falar com ele, muito alegre, muito com vontade. Seu Cândido, que alegria. Agora, olha, eu tenho uma coisa para te contar, uma novidade muito boa. Ele falou, o quê? Eu aceitei Jesus como Salvador. Sim. Ele falou, aceitou Jesus aonde? Eu falei, na igreja evangélica. Agora eu estou mais próximo de Jesus como o Senhor gostaria que a gente fosse. Sim. Ele olhou para mim assim, mas você virou crente? Hum. Aí virou as costas para mim assim. Oh, Jesus. Ele virou as costas na padaria assim pra mim, eu olhei pra ele assim, seu Cândido, o senhor não ficou satisfeito? Mas rapaz, se você é daqui da igreja com a gente, da comunidade, você vai passar por meio dos crentes. Então foi com uma espécie de empurrão. Entendi. Que como eu tinha sido bem recebido na igreja evangélica, Sim. e como ele me deu aquela virada de costa Sim, pra sim. mim, eu falei, então tá bom. Aquilo contribuiu para. Isso, tá bom, então não vou mais lá e vou pra cá. Entendi. E ali eu comecei só a me dedicar. Sim. Aí participei da escola bíblica, Certo. né, me firmei. Aí, Batizou. em 3 meses, eu aprendi a palavra de Deus ali na escola Olha. bíblica, todo domingo, direto ali. Maravilha. Né? Como Fiz é vários seminários. Como é importante, né? A escola bíblica, né? Em 3 meses batizei. Olha que bem. 18 de junho de 89, batizei nas águas. De que dia? 18 Que de ano? junho de 1989. 89. Glórias a Deus. Glória a Amém. Deus. E aí a sua esposa, a pastora Aí nós firmamos, casamos em 90. Eita, Aí um casamos. ano depois. Estão casamos. juntos, tá aí caminhando. Estamos até hoje na estrada, graças a Deus. E a igreja, lembra o nome da igreja não, que vocês se converteram? Foi a Assembleia de Deus Ministério de Missões. Sim. Isso eu levantei a mão em Manaus. Sim. Quando eu cheguei em São Paulo, aí eu me batizei na igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, Certo. bairro Supimenta, em Guarulhos. Que maravilha. E o chamado para o ministério, como foi? O chamado para o ministério, sim, pastoral, né? o meu primeiro chamado foi para diácono. Sim. A diácono. Sim. Eu comecei como diácono, fiquei 2 anos servindo a Deus como diácono. Amém. Né? Servindo ao Senhor ali como diácono. Certo. Depois de diácono eu fui chamado a ser presbítero. Amém. Presbítero. Sim. Depois aí eu fui chamado a evangelista. Amém. Né? Olha. Evangelista. Que bênção. Aí em 2 de novembro de 2017 Sim. eu fui consagrado ao pastorado. Pastor. Então, eu tenho mais ou menos essa escala minha. Eu comecei mais baixo um pouquinho, né? Eu comecei como auxiliar de cooperador. De cooperador. Auxiliar. Auxiliar de cooperador. Porque eu não podia nem ser cooperador na igreja que eu congreguei, porque eu era de menor. Quando eu me converti, né? Então, auxiliar de cooperador. Olha isso. Que não podia ser, como eu já disse, né? Que tinha que ser. Eu não tinha 18 anos. Aí, quando eu fiz 18 anos e com o tempo de dedicação, aí eu fui separado a cooperador. Aí depois de muitos anos como cooperador, fui
separado para diácono. Foi uma alegria muito grande na minha vida. Eu tive visão de anjos assim na hora da unção. Aleluia. Tremendo, eu chorei, o óleo descendo, puseram óleo na testa, né? Glória a Deus. Mas o óleo do Espírito Santo, né? Aleluia. Eu já era batizado com o Espírito Santo, já fazia todas as atividades na igreja como cooperador, né? E depois de muitos anos, né, como cooperador, fui separado para ser presbítero, né? Aleluia. E era assim, todo esse tempo eu era solteiro. E essa igreja de onde eu vim, eles não consagravam obreiros assim como solteiros, mas foram aberturas que teve, né, na igreja para poder para eu me adequar, entendeu? Entendi. Aí depois, com o tempo, aí eu fui separado por a evangelista por revelação. Aleluia. Viu? A missionária da igreja tinha as revelações, né? E nunca tinha tido nenhum evangelista na igreja, porque era de cooperador até presbítero no máximo, né? Certo. E nunca tinha separado de evangelista nenhum. E o Senhor falou para ela me separar. E por não ter esse cargo na igreja, ela ficou meio receosa, né, de separar, mas o Senhor me mandou que ela me separasse a mim e uma irmã dela. Foram os únicos 2 que tinham na igreja. Não sei se depois teve, né? Certo. E depois de muitos anos como evangelista, eu não queria mais do que isso. Eu não queria mais do que isso como evangelista. Queria parar por ali. Queria parar por aí, porque eu, como estudei assim teologia com o pastor Sherlock, né? Fundador, na verdade quem fundou foi um missionário chamado Reginald Hoover, que ele e a esposa dele, que eu não me lembro bem, mas eu os conheci, que eles fundaram o Instituto Betel brasileiro. Na verdade, antigamente era só o Instituto Betel. Quando eles fundaram, eles eram do Canadá. Certo. Aí eles precisaram ir embora e passou para o pastor Sherlock, né, das Assembleias de Deus, que ele aumentou o Instituto Betel brasileiro, onde eu estudei. E então ali eu peguei muitas informações sobre os dons ministeriais, né? Entendi. E os dons ministeriais, e eu achava que o pastorado era um peso muito grande. Era muito grande, mas na igreja eu desempenhava papel de fazer batismo, fazer casamento, né? Tudo que as partes assim rituais da igreja, ministeriais, eu já desempenhava. Sem ser pastor oficial. Sem ser pastor, como evangelista. Aleluia. E por um tempo nós congregamos com o bispo João Marques, da Igreja Luz da Palavra, e com a pastora Lídia, né? A Odete Lídia, né? E eu conheci eles desde quando eles se converteram, né? Na igreja que eles se converteram, quando eles chegaram, eu já era obreiro na igreja deles. Então você já foi uma ovelha da Luz da Palavra. Isso, era. Aleluia. Eu era um cooperador com eles, né? E então houve um tempo que havia uma unção lá, e ela disse: olha, o Senhor mandou separar você e sua esposa para pastor. Eu falei: eu não quero. Não tem como não querer. Mas eu não quero, eu estou muito bem confortável como evangelista. Eu não quero, porque eu aprendi que assim era muita responsabilidade, era cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas. Eu queria estar confortável pregando a palavra, ensinando a palavra, indo para lá e para cá, convidado, como eu já fazia no rádio também. Ele disse: olha, não adianta dizer que não quer, porque já está decidido. Né? Certo. E você já é pastor. Maravilha. Dentro você já é pastor, só falta unção. Está bom, então, se é que é assim, já que o Senhor quer assim, eu não vou me opor. E então foi consagrado por eles, né, como glória pastor, depois de muitos anos, né? E o Senhor tem fluído o trabalho, está dentro do chamado, porque sim. Quando a gente está dentro do chamado, flui. É verdade. A gente faz, como se estivesse descendo o rio. É verdade. Não é remando contra a maré. Aí então, foi quando? 2017 foi 2017. Consagrado, pastor, e serve na igreja. Eu sirvo a Cristo na Igreja Cristã Tabernáculo de Deus. Pode falar o endereço? Filial ali no Cachoeira. Certo. Rua Ana do Sacramento Andrade, número 341, ali no Jardim Valparaíso. Com os dias de atualmente culto. Conhecido como Flor da Cantareira. Né? É o nome da região lá? É Flor da Cantareira? Olha. Tá como a Ana do Sacramento Andrade, que é a rua da igreja, ela faz a divisão, né? Tá no meio, então... Valparaíso e Flor da Cantareira, tá tudo nesse meio ali juntinho, né? Quem procurar por um nome encontra, quem procurar por outro nome encontra, tá? E é o acesso a Fernão Dias. Depois passou a pedreira, quem estiver seguindo a Fernão Dias pela César Freire Fagundes, quer pegar a Fernão Dias sentido São Paulo, vai passar em frente à igreja, né? 341, será bem-vindo quem quiser chegar lá.
Glórias a Deus. Tem várias pessoas aqui que estão assistindo o programa nesse momento, né? Opa. Irmã, a paz do Senhor, estou assistindo vocês, pastores, no Face. Quero agradecer a Deus pelas vossas vidas e dizer que eu amo meu pastor, Onofre. O nome dela, ela se chama Agnes. Agnes, É. um abraço, nosso irmão Agnes, a paz do Amém. Senhor, estamos aqui, Agnes. Amém. Tem várias pessoas também assistindo. Está aqui a missionária auxiliadora, pastora Sandra, também da Assembleia de Deus Ministério Diadema. Paz do Senhor, pastora Sandra. Tem a nossa irmã Nalva aqui da nossa igreja. A paz do Senhor para ela. A Damares, né, a minha filha, Desirê, também está assistindo. Paz do Senhor pra a ela, nossa irmã Senhor. Raide também está assistindo. Oh, aleluia. A irmã Marilza aqui da nossa igreja. O Felipe também da nossa igreja aqui. A Agnes Tamires, né, que eu acho que é a mesma, né? Tamares, é isso? Agnes Tamares. Isso, é. Tá dizendo, eu amo meu pastor. Olha Nossa, aí. que coisa mais linda, né? Ah. Aqui os nomes deles. Aqui também nossa irmã Daiane, pastor Fábio, lá da cidade de Valinhos. Lá Eles de são- Valinhos, lá do- são da nossa Oh, igreja também, que estão aleluia. morando lá. Nossa irmã Marili, né? Pastora Flávia também está ali assistindo. Pastora Flávia, glória Olha, a Deus. glórias a Deus, né, irmã? E as demais que eu já falei o nome aqui. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizando a Rádio Web ADTG. Um abraço a todos na paz do Senhor Amém. Jesus. Então, e você, a pastora Basti? Basti, né? E a pastora Abigail também, é do ministério, né? Ela, Fica na ela é sede. presidente do ministério, É né? presidente, né? Glórias a Deus, amém. Qual o nome das suas filhas? Você falou o nome? É a dela? Aline Ah, sim. e a Larissa. E a neta? É Sofia. Você não tinha falado, Não, né? é Sofia. Eu cheguei até Amém. a falar, mas ficou bem encoberto. Glórias a Deus. Pastor Onofre, em nome de Jesus eu quero agradecer aqui em nome da Rádio Web DTG, tá? A sua participação hoje aqui foi uma bênção. Só para encerrar, como a gente sempre fala, né? A gente sempre, os pastores e outros irmãos que nós aqui entrevistamos, eu queria que você contasse assim, um testemunho, que você de repente se lembre, algo assim que marcou a sua vida, em relação a você, ou a sua esposa, né? Aos filhos. Um testemunho assim de uma libertação ou de uma cura, algo que você diga assim, olha, ali foi Deus, né? O nosso maior testemunho, eu digo para todos, é a nossa salvação. Mas uma coisa que marcou assim, você lembra assim, um livramento, algo que aconteceu com o irmão assim? Temos bastante testemunho, né? Sim. Mas eu tenho um testemunho que foi muito interessante, porque o ano de 2018, eu quebrei o pé Sim. em janeiro. Então, Sei. praticamente o ano todinho eu fiquei entre o gesso, entre a recuperação, tirar o inchaço. Foi o ano todo. Sim. E ali eu vi a providência de Deus. Como Davi disse, fui moço, sou velho e nunca vi justo desamparado. E realmente Amém. eu vivi a providência de Deus. Eu me lembro, me lembro. Isso, quando uma vez eu estava no Hospital Vermelhinho, aqui no Parque Novo Mundo, e eu não tinha. Meu genro me levou pro retorno com o ortopedista e eu não tinha dinheiro para voltar. Jesus. E aí, quando terminou a consulta, eu fui pela fé, falei, Deus vai prover, né? Porque sem recurso nenhum para voltar. Sim. Aí quando terminou, eu liguei pra minha esposa, falei para ela assim, filha, e agora? Acabou a consulta e não tem como voltar para casa. Senhor. Agora estou aqui na mão de Deus. Sim. Deus vai parar uma carona, um recurso, eu vou voltar. Sim. Ali. Pé quebrado, engessado, né? Isso, Daquele minha, jeito. Minha esposa também tem uma fé tremenda. Ela falou assim, não, vamos chamar o Uber. Eu vou chamar o Uber e você vai vir em nome de Jesus. Sim. Eu falei, mas eu tenho dinheiro para pagar Uber? Ela falou assim, não tenho dinheiro para pagar Uber. Meu Deus. Não tenho. Olha aí. Mas eu vou chamar o Uber e você vai sair daí, você não vai ficar aí não. Sim. Aí ela chamou o Uber de casa, deu o endereço do hospital para ele me pegar lá. Daqui a pouco chega o rapaz, eu entro no carro, o pé engessado, a muleta do lado. Ele toca correndo a Fernão Dias, correndo ali sem saber que eu não tinha R$1 para pagar aquela corrida. Meu Deus, Jesus. Aleluia. Eu estava ali pela fé, né? Certo. Interessante. E nesse intervalo, chegou uma serva de Deus lá em casa com um envelope Sim, de uma pastora sim, que deu para ela sim. levar para mim Eita, lá em casa. Olha que aí, interessante. Sem olha- eu pedir. Olha isso. Sem fazer apelo. Sim, sim, sim. Deus estava do comando. Sim. Aí deixou com a minha esposa. Olha. Quando o carro encostou em casa, quando o carro estava já quase encostando, ela me ligou e falou assim, ó, pode ficar tranquilo que o dinheiro de pagar Uber eu já tenho. Eita Deus, né? Eu já tenho. Providência. Aí eu falei, você pegou emprestado com quem? Ela falou assim, emprestado, não foi emprestado de ninguém, foi providência de Deus. Olha aí, hein? E quando chegou o carro em casa, ela estava Glória dinheiro para a Deus. pagar, com o Não. dinheiro que veio no envelope, cobriu Sim. o carro.
Olha. Cobriu o pagamento da passagem. Dava quase para comprar o carro do Uber, Eu brincadeira. ainda mandar o homem embora a pé. Oh, glórias a Deus. Tá vendo? Para alguns pode dizer, mas isso é um milagre pequeno. Não, não existe milagre pequeno. Não. Né? O milagre é aquilo que supre a necessidade. Isso, né? a proporção seja que de precisa. uma proporção, seja qual for a proporção, né? Que Exato. supriu aquela necessidade, é um milagre. Então ali se cumpriu a palavra do Senhor que diz que o Senhor é Jeová Jiré, né? E eu vejo Jiré, Deus da providência. proverá. Deus. Glórias a Deus. Tá Proveu. bom, pastor. Obrigado Já pela acabou? participação. Tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. É um Olha, prazer. o negócio aqui é assim, Diga quando- alguma coisa ali para os ouvintes que estão sintonizando ali. Diga Eu mais, quero- diga mais uma. Quero agradecer uma de palavra. coração a todos vocês que tiveram essa paciência de estar aqui nos ouvindo e assistindo nós aqui, né? E glorificar a Deus pela vida de vocês. E pedir para você, uma coisa que eu peço a vocês: não desista de Jesus por nada. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Verdade. Então, uma vez que você encontrou Jesus, você encontrou tudo. Não saia debaixo da proteção de Jesus. Amém. Amém? Porque ali ele vai prover o milagre pequeno, milagre grande, toda a forma de milagre que você precisar. Talvez é pequeno para alguns, mas para você que precisa é grande. É verdade. Talvez para alguns esse milagre que eu contei aqui, entre outros que eu vivi, foi pequeno, mas Sim. para mim foi grande. Sim. Quando eu estava dentro daquele carro sem R$1 para poder pagar o motorista, Sim. eu fiquei preocupado. Porém, eu descansei no Senhor porque eu falei, Deus sempre fez, não é agora que vai deixar de fazer. Então ele fez novamente. E o pé? Tá. E o pé hoje está maravilha. Meu pé também é outro testemunho também, que não dá tempo de contar. Não, conta rapidinho. É outro testemunho tremendo também, Como meu pé. foi? Porque quando eu estava no final da recuperação, o doutor disse, esse pé vai demorar para desinchar. Sim. Demora cerca de quase um ano para desinchar isso aí. Meu Deus. Porém, ele me encaminhou para fazer fisioterapia quando tirou o gesso. Aí eu fui no posto, não tinha vaga. O posto me encaminhou para a Uninove, na Vila Maria, a Certo. faculdade. Fizeram preencher um questionário, uma ficha, para poder aguardar a vaga. Aí eu fiquei esperando vaga para fazer a fisioterapia. E aí não aparecia nada de fisioterapia. Meu Deus. Nunca chamava. Eu vou chamar em casa, disseram Jesus. eles. Não chamaram. Interessante. Aí o que aconteceu que num acidente de trânsito, onde um caminhão de uma empresa bateu no carro do meu genro, eu passei na hora com o meu carro, Sim. vi meu genro ali, o carro batido, parei. O motorista do caminhão chamou o patrão dele, o patrão veio, eu conheci o patrão, Olha. aí o patrão me empregou, Hum. porque o patrão mandou o motorista embora, Sim, ele, sim. ele mandou o motorista embora, Sim. que ele disse que o motorista tinha 15 dias de serviço, já tinha batido em 2 carros com aquele. Sim. Já tinha batido num e agora bate no carro do meu genro. O patrão mandou esse motorista embora e me colocou no lugar do motorista, ainda mancando, Sim. ainda com o pé em recuperação. Olha. E ali desembreando esse caminhão o dia todo trabalhando, a fisioterapia foi feita. Olha. Sem fazer, Olha, sem fazer tratamento. hoje o lá. ano normal, para glória de Deus. Glórias a Deus. Então Isso é providência de Deus. É bênção. Isso é providência de bênção. Deus. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. É assim que Deus trabalha, né? Assim que Deus trabalha. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor. Tá bom? Em nome de Jesus. Não fique só essa vez, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Da igreja, como que é? O Tabernáculo. Igreja Cristã Tabernáculo de Deus. Avenida. É a filial onde eu sirvo a Cristo. É a Rua Ana do Sacramento Andrade, número 341. Sabe o número da sede? Onde fica a A pastora sede Miguel? ela fica aqui na Rua Uxiquixe Camia, número 74, aqui na Vila Zilda. Amém. Pastor Abigail, pastor Marcelo estão ali para receber quem chegar ali. Glórias a Deus. Obrigado, pastor. Mais Deixa uma eu vez só aí, falar o dia de culto. Ah, sim, sim, Os dias fala, de pode culto falar. lá no Cachoeira, onde eu dirijo, Sim. a igreja, né? Às terças-feiras tem culto de oração, às quintas-feiras tem culto de campanha, que é o nosso culto à vitória, tá? Primeiro sábado do mês, Santa Ceia do Senhor. Amém. E todo domingo, às 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 18 horas, o grande culto evangelístico com a família. O pastor Alexandre, ele tá aqui, né? Ele tá ali do lado, ali tá observando, né? Tá só me observando. Ele tem voz de radialista, não tem não, pastor Alexandre? Tem, Lucas, né? Ah, já fez programa de rádio, já? Já fiz um tempo, Já fez, já? pelo próprio Tabernáculo de Deus. Ah, então, tá vendo? Vamos começar a fazer uns programas também aí, né? Para aparecer pro o mundo aí, né? Falar das coisas do Senhor. Tá bom, pastor? Deus preparado. Obrigado mais uma vez, grandemente, em nome de Jesus. Lucas, chama a vinheta um pouquinho enquanto eu vou. Glória a Deus. Só um pouquinho. Fique com Deus aqui, em todos, nome de irmãos. Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Obrigado. Amém. Amém.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Querida igreja, a Bíblia nos diz que o nosso Deus é como um fogo consumidor. Ele está presente no fogo, se manifesta no fogo e enche a sua igreja de fogo. Mas esse fogo é um fogo diferente. É fogo que tira o que não serve e deixa o crente purificado. O fogo que faz com que coisas simples se tornem maravilhas diante dos homens. Que enche o crente de poder e ousadia para falar a palavra de Deus, que desfaz as ciladas do adversário e dá vitória à sua igreja. Fogo que aquece, ilumina, enche, opera e está aqui, nesta noite, para fazer mudança na tua vida. O cheiro de Deus, por mais simples que seja, sempre irá chamar a atenção, pois o fogo de Deus está nele. Lembra que o fogo de Deus está contigo. É Ele que te ilumina nas horas mais escuras. Na falta de amigos, na dor, no desprezo, o fogo de Deus tem que estar aceso na tua vida. E Deus quer operar no teu trabalho, na tua casa, na tua rua e por onde quer que passares. Deixa o fogo de Deus se acender na tua vida hoje aqui. Quando o frio da solidão quer te abater, o fogo de Deus te aquece com um abraço na tua alma. É Ele que te livra das astutas ciladas do diabo. Não temerás espanto noturno, ou seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Buscai ao Senhor em oração, unido com teus irmãos, e Deus vai te encher de poder e ousadia para anunciar a tua palavra. E Deus quer te usar hoje. Deixa esse fogo tomar a tua vida, pois Deus quer usar as tuas mãos para curar os enfermos, expulsar os demônios e te usar como instrumento para anunciar o Evangelho. E mais um ano que este lugar, este fogo, permanece aceso. Curas divinas, batismos com o Espírito Santo, renovos, libertações de vidas, portas de empregos e agir divino na vida dos crentes. Dá glória a Deus, abre bem a tua boca, pois o Senhor quer te encher desse fogo santo e fazer grandes coisas na tua vida. Aleluia! Fica no teu lugar, unido com seus irmãos, pois quando as brasas estão juntas, o fogo é melhor. Vamos orar e pedir ao Senhor que derrame do seu fogo neste lugar, porque, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Amém. Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos preparou esta noite, de aqui estarmos mais uma vez pela Rádio Web EDTG. E você que está ligado, aí eu estava ligado, nós estávamos ainda há pouco entrevistando aqui o pastor Onofre, um servo de Deus, amigo nosso, da Igreja Tabernáculo de Deus, ali de Cachoeira, né? Parece que é Cachoeira o nome. Ele falou um outro nome, mas é Cachoeira. Foi uma bênção, você pôde ouvir assim os testemunhos do que o Senhor fez, né? Proveu na vida dele em várias situações. Eu quero rápido trazer uma palavra nesta noite, em nome de Jesus, sobre uma ordem do Senhor Jesus, após ele ter ressuscitado e ter vivido por 50 dias depois da sua morte, né, na terra. Ele, depois que sobe aos céus, ele dá instrução aos seus discípulos que eles devem seguir esta ordem restrita de fazer aquilo que o próprio Jesus vinha fazendo. E os discípulos também fizeram enquanto estavam com o Senhor Jesus, né? Está em Marcos capítulo 15 e versículo 16 e 15, 15 e 15, que diz assim: disse-lhe, vão ao mundo inteiro, pregue as boas novas a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios, falarão novas línguas, poderão pegar em serpentes com toda a segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhe fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados.
Que autoridade! Que autoridade! Nenhum outro nome de quem já viveu na terra ou de quem vive na terra tem a autoridade como tem o nome de Jesus. Ninguém na terra, nesse tempo depois de Jesus, tem a ousadia, teve ou teria a ousadia de dizer: vão por aí, pregue a minha palavra e cure os enfermos no meu nome, né? Cure os enfermos no meu nome, recebendo essa autoridade, expulsem demônios no meu nome, né? Ninguém jamais ousaria sair por aí dizendo: em nome de Paulo a enfermidade seja curada, em nome de João os demônios sejam expelidos, ou de Pedro, ou de qualquer um outro personagem da Bíblia, nem mesmo de Moisés, que foi o homem que esteve mais perto de Deus depois, na Bíblia, né? Logicamente, não comparando com Jesus, mas foi o homem que esteve mais perto de Deus, que recebeu as informações, as instruções das leis morais que fazem parte de todo o código moral das leis mundiais, né? E o próprio Moisés esteve com o Senhor por 2 vezes, como ele disse, face a face. Ninguém esteve tão perto de Deus na terra como Moisés, né? Nem Abraão, embora que Abraão tenha recebido o Senhor na sua casa, mas Abraão recebeu o Senhor em sua casa, o Senhor em uma teofania, ou como o Senhor apresentou-se a Abraão como um homem, né? Mas a Moisés ele apareceu na sua glória revelada e manifestada, como ele pôde ver e dizer que ele ficou todo assombrado, a ponto dele pensar que ia morrer. Deus se manifestando primeiro numa planta, um arbusto pegando fogo, e depois através das manifestações de relâmpagos e trovões e da sua glória no Monte Sinai. Mas nem o próprio Moisés, nem o próprio nome de Moisés tem poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. E Jesus diz para os seus discípulos: vão no meu nome, façam isso, né? E eles saíram e foram e fizeram, como está descrito na Bíblia. E o importante e o maravilhoso em tudo isso é que depois de mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, né, se levar em consideração se as datas fossem exatas da morte de Jesus, porque o tempo que nós vivemos é do nascimento de Jesus, no ano do calendário que nós temos é contado a partir do nascimento de Jesus, mas há quase 2000 anos que Jesus Cristo morreu, e esta mesma palavra continua com o mesmo poder, com a mesma validade, com a mesma autoridade, dizendo que nós podemos pôr as mãos sobre os enfermos, nós podemos expulsar demônios em o nome do Senhor Jesus. Volto a dizer, em o nome de qualquer outra pessoa ou personagem, por mais importante, por mais experiência que ele tenha tido com Deus, por mais proximidade que ele tenha tido com Deus, como Moisés, os demônios não se submetem, as enfermidades não são curadas, mas no nome de Jesus Cristo, as enfermidades são curadas. E eu quero liberar em nome de Jesus Cristo uma palavra de cura agora para você onde está. Se você crê, eu volto a usar a própria palavra de Deus, de Jesus Cristo, como ele diz para Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, defunto já de 4 dias, ele diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Basta crer. Deus não requer nenhum sacrifício, nem valores para fazer o milagre dele, é pela fé. Então creia agora que o nome de Jesus Cristo tem poder e que ele está sendo direcionado agora para a tua vida, para a tua casa, e ele está olhando e te vendo por dentro e por fora, aonde há alguma doença, alguma enfermidade, alguma necessidade de cura, de reparo, de restauração e até de recriação
se for necessário. Ele pode recriar algo que falta no teu corpo, como na Bíblia Jesus Cristo fez, recriando a visão daqueles que eram cegos, recriando pele naqueles que a lepra já tinha comido, recriando vida, dando vidas, voltou a dar vida para aqueles que já estavam mortos. Este mesmo Jesus ainda hoje exerce, tem toda essa autoridade, esse poder. Por isso, nesta noite eu ministro e delego uma palavra, libero uma palavra de autoridade, de cura na sua vida, para que o Senhor toque agora na sua coluna, toque agora nos seus ossos, toque agora no seu coração, toque agora nas veias entupidas, toque no seu esôfago, nos seus pulmões, toque nos seus rins, no seu fígado, no seu baço, toque no seu pâncreas, nas vias urinárias. O Senhor toca agora e arranca toda infecção urinária. O Senhor restaura agora das dores crônicas resistentes de cabeça, provocadas pela enxaqueca. O Senhor toca agora e libera cura e restauração. Se você crê que esta palavra de Deus ainda tem validade, diga: eu recebo esta bênção agora. Não é amanhã nem depois, não. Quando eu for no médico, não. É agora, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E todo espírito zombeteiro, maligno, opressor e perturbador, que tem tirado a tua paz, a tua alegria, seja repreendido e expulso agora da sua casa, dos teus, em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra, tome posse desta vitória e chama a glória. Prepare seu coração. É momento de falar com Deus na oração da fé. Deus, eu ministrei uma palavra de fé, uma palavra de esperança e de vida, porque em Jesus a vida, em Jesus a esperança. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a vida, Ele pode dar vida. E a vida que Ele dá são vidas, a vida que Ele dá é vida cheia de novidades e coisas novas. Traz coisas novas, boas notícias, novinhas para esta mulher, para esta casa, para este homem, para estes filhos, para esta família ainda hoje, em nome de Jesus. Dai cumprimento a esta tua palavra, porque tu podes. Não é a palavra de Moisés, como eu disse, não é de nenhum apóstolo ou de um personagem bíblico, por mais experiência que eles tenham tido com Deus no tempo de suas vidas, que na terra é a palavra no nome de Jesus, que possa causar mudança, efeito imediato, na vida espiritual, na vida pessoal, familiar e financeira. Portas se abram, milagres aconteçam, jorrem as bênçãos de Deus, para que eles se alegrem e possam testemunhar do grande amor, da bondade, mais uma vez promovida, realizada pelo Deus vivo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta a bênção especial que darão ao povo de Israel. E agora, a bênção sacerdotal com o bispo João Bosco. Yevareha Adonai veishmereha, Yai Adonai panaf eleha vihuneha, Isa Adonai panaf eleha, veiasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Hised Hadon Yeshua HaMashiach, Via Habat Elohim Haven, Behit Habrut, Behua HaKodesh, Enkulhem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, em nome de Jesus. Graças a Deus, amados, chegando ao final de mais uma programação pela Rádio Web EDTG,
Amém? Em nome de Jesus, daqui a pouco, à meia-noite, entra um programa chamado A Bíblia Falada, a Bíblia Narrada. Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e se prepare para contar as vitórias do Senhor em sua vida, em sua casa, em sua família, em todo lugar que você conviver e estiver, em o nome do Senhor Jesus. E chama a glória. Desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas.